O Ventes é conhecido como a maior escola de vendas do Brasil porque a gente já formou mais de 50 mil vendedores. E sabia que fazendo isso a gente descobriu o perfil que vende mais? O perfil ideal de vendedor? E o nosso vídeo vai ser exatamente sobre isso. Eu sou a Ninotica Weimer, diretora corporativa aqui do Ventes, então cuido do canal B2B, pode me chamar de Ni para ficar mais fácil, e treinando diversos segmentos, treinando diversos canais, seja varejo, serviços, produtos, a gente começou a identificar o que eles têm em comum, a gente começou a identificar a lógica de um vendedor de sucesso. Isso tem muito a ver, inclusive, com o nosso tripé do vendedor campeão. Você lembra quais são os 3 pré-requisitos para você se tornar um expert em vendas, para você se tornar um vendedor ou vendedora de alta performance? São eles: domínio de técnica, gestão das emoções e ambição, fome, vontade. Então, técnica aqui é o domínio do passo a passo dentro daquilo que você atua, cada etapa do funil de vendas. Gestão das emoções é você saber lidar com a montanha-russa, com os altos e baixos, com a ansiedade, com a pressão do mundo das vendas. E o último, ambição, que é o quanto você quer, o quanto você deseja. E depois eu vou voltar para esse tripé que você vai perceber aqui a conexão. Mas enfim, primeiro eu quero te perguntar qual que é o teu perfil, né? Independente do perfil ideal, como que você se identifica? Você é alguém mais expansivo? Você é alguém mais comunicativo? Alguém que fala alto? Ou talvez você é mais introspectivo? Você é mais analítico, mais estratégico, mais observador? E eu trago isso porque tem uma falsa crença de que os melhores vendedores são os extrovertidos. E essa crença a gente consegue perceber que foram por décadas de um perfil muito recorrente em vendas. Aquele vendedor de filme que a gente vê que é falastrão, que usa terno, que tem aquela bolsa embaixo do braço e que por muitos anos foi um perfil necessário e foi um perfil que funcionava. Só que agora, no século XXI, os nossos clientes, eles estão cada vez mais exigentes, então eles têm um nível de expectativa muito maior e de outro lado eles têm acesso a muito mais informação, então eles têm um comparativo muito grande. Então você só ser mais comunicativo, você só ser mais extrovertido, isso não fecha a venda. Por isso que a gente tem pesquisas que mostram que o vendedor que mais vende não é nem o extrovertido e nem o introvertido. É aquele que tem os dois. E aqui eu te apresento o ambivertido. Aquele tipo de pessoa ou de vendedor que tem momentos de cada um. Então tem um momento na hora da venda, na hora da conexão que dá o show. Sabe aquele momento que você cresce, que você começa a falar com mais entusiasmo, que você pede a venda? Esse é o momento seu carismático, esse é o momento seu de extroversão. Só que o contrário também é necessário, que é o momento de você fazer perguntas investigativas, de você observar o teu cliente, de você estar atento ao que ele fala, porque é através disso que você vai conseguir levantar insumos para depois pedir a venda. Então tudo é sobre o equilíbrio, tudo é sobre qual o momento que eu consigo apertar um pouco mais em cada um dos lados. Então o vendedor ideal é aquele que sabe usar melhor as ferramentas que estão disponíveis. E o que é ferramenta? Puramente técnica, puramente conhecimento do teu repertório. Então, quanto mais você aprende, mais técnicas você agrega dentro do teu repertório, maior a quantidade de ferramentas que você vai usar. É como se fosse o casaco do inspetor Bugiganga. Lembra dele? Então, aqui só os mais seniors, né? Vão lembrar. O inspetor Bugiganga tinha dentro do casaco dele
dezenas, centenas de ferramentas. E é exatamente isso que um vendedor faz. Ele, de acordo com o perfil do cliente, o perfil de situação, ele usa os argumentos e as técnicas diferentes. Então, o melhor perfil de vendedor não é um perfil fechado, específico, mas sim quem você está disposto a se tornar para você vender mais. E eu gosto muito disso porque isso significa que ninguém te coloca numa caixa. Você é vendedor primeiro porque você quer, porque você deseja e você se identifica com isso. Sim, tem muita gente que começa por necessidade, eu inclusive fui uma delas, mas depois que o bichinho da venda me picou, nunca mais eu consegui parar de vender. Então não é porque você é alto ou baixo, magro ou gordinho que você vai vender bem ou vender mal. E isso também me deixa muito tranquila, porque não importa se você é escorpião, leão ou sagitário, não importa o seu comportamento, mas sim o que você faz com ele. Então, eu, por exemplo, eu sou escorpião, com ascendente escorpião, com lua escorpião. Quem entende um pouco de signos vira para mim e fala, meu Deus do céu. E eu juro que eu sou da paz, tá? Eu tenho, entre aspas, tendência de ter um perfil mais introspectivo por causa dessas características. Mas não importa o que está escrito lá, não importa a data que eu nasci, não importa o meu temperamento. Tudo está baseado no quanto você quer e o quanto você está disposto a aprender. Então lembra que a gente começou esse vídeo exatamente falando sobre o tripé do vendedor campeão? Por isso que entre as 3 habilidades, a mais importante é a ambição, é o teu brilho no olho, o quanto você está disposto a fazer o necessário pelo tempo necessário. Ou seja, não importa como que você veio de fábrica, não importa a educação que você teve ou não teve para aprender a trabalhar com vendas, importa o quanto você baixa a tua cabeça, está disposto a aprender, o quanto você assiste os conteúdos do Vence e principalmente coloca em prática. Então, qual é o melhor perfil de vendedor? Aquele que quer e que faz acontecer. Afinal, parafraseando aqui nosso Caio Carneiro, né? Ninguém segura uma pessoa altamente determinada. Então vamos lá, se você está determinado a se tornar um vendedor ou vendedora ainda melhor, você parte da onde? Né? Qualquer mudança parte desse despertar e da consciência de quem você é. Então, o primeiro passo é você começar a se observar, a se analisar como vendedor. E isso significa, às vezes, fazer algumas coisas que não são tão fáceis, como gravar uma ligação sua e assistir. Você assistir uma videochamada sua, você analisar teu comportamento, ou você ainda chamar alguém para acompanhar algum atendimento seu e te dar feedback, porque tem muita coisa que a gente se nega a ver. Tem muita coisa que a gente prefere não enxergar, só que exatamente ali que estão os pontos de oportunidade. E talvez para você conseguir chegar em um próximo nível de vendas, não é você agregando habilidades que você ainda não sabe, mas você lapidando, você talvez colocando mais intenção, mais força naquilo que você é bom. Por exemplo, se você é muito bom em prospecção, em abordar novos clientes, ótimo, isso significa que você tem já uma predisposição, você tem uma facilidade para uma venda ativa, para você buscar oportunidade, você tem um perfil hunter. Agora, se você é mais do relacionamento, da conexão, percebe que aqui é mais para uma linha de farmer, ou vendas corporativas, ou vendas de valor, e você também não quer ser bom em algo que não faz sentido para a tua vida. Eu gosto, gente, que vendas é um mundo de inúmeras possibilidades e principalmente a cada dia você tem como se fosse uma página em branco no teu livro da vida do que você quer fazer e todos os dias a gente pode aplicar técnicas diferentes, abordar clientes de uma forma diferente e principalmente adaptar a nossa mentalidade para isso. Eu aprendo muito sobre mentalidade com Flávio Augusto da Silva, né? A gente tem aulas espetaculares com ele que mostra que tudo começa aqui. Inclusive, nossa plataforma tem mais de 40 horas de conteúdo com Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J e professores espetaculares.
Clica na descrição para você saber mais e quem sabe ser nosso aluno também. Ele construiu uma carreira espetacular, se tornou bilionário 4 vezes através das vendas, tendo uma história de vida extremamente humilde. Tudo começou aqui. E vendedor que pensa pequeno tem resultados pequenos. Dentro do mundo das vendas, você tem essa possibilidade de ter um resultado de acordo com a sua performance, com a sua produtividade. Então, se você quer mais, trabalhe mais, se dedique mais, faça mais um contato, faça mais uma ligação, que é esse pequeno a mais todos os dias que vai fazer com que você seja melhor 1% ao dia. E 1% ao dia, ao final de 365 dias, aqui a gente está falando de um crescimento exponencial. Dê o seu melhor, que sem dúvida esse é um caminho que o trabalho devolve, você se lapidando cada vez mais. Então, quando foi a última vez que você se permitiu a fazer uma venda de uma forma diferente? Que você avaliou a forma que você estava fazendo o atendimento e pensou, putz, isso daqui na próxima eu vou melhorar. Nossa, nessa ligação eu esqueci de fazer tal pergunta. E são nesses pequenos ajustes de venda a venda que você se torna imbatível. E vamos voltar, então, o que tem na raiz de todos esses perfis? O brilho no olho. Só que nem todos os dias a gente acorda espumando de vontade de vender. Tem dias que a noite é difícil, tem dias que o boleto tá batendo na tua porta, tem uma pressão de diversos sentidos. Só que a nossa magia, ela acontece quando a disciplina entra em ação. Quando você faz, apesar de estar cansado, triste ou desanimado, quando você faz todos os dias porque você sabe que lá no final o trabalho devolve. E quando a ambição tá lá, quando você consegue manter essa gestão das emoções e aplicando as técnicas dia a dia, aí sim você se torna imparável. Então, se você já é um vendedor imparável ou você vai se tornar esse vendedor de alta performance, deixa o teu like aqui, compartilha esse vídeo com outros profissionais do segmento e fique ligado que no canal do Vende vai ter muito conteúdo para te ajudar nessa trajetória. Fechado? Grande abraço e boas vendas!